No princípio, a fé removia montanhas só quando era absolutamente necessário, e por isso a paisagem permaneceu igual a si mesma durante milênios. Porém, quando a fé começou a propagar-se, as pessoas começaram a achar divertida a ideia de mover montanhas. Estas não faziam outra coisa senão mudar de lugar, e cada vez era mais difícil encontrá-las no lugar em que a gente as tinha deixado na noite anterior. Coisa que, se percebe, criava mais dificuldades do que as que resolvia. A boa gente preferiu então abandonar a fé e agora as montanhas geralmente permanecem em seu lugar. Quando numa estrada acontece um desmoronamento debaixo do qual morrem vários viajantes, é porque alguém muito longe ou por ali mesmo teve uma ligeiríssima recaída de fé. Salve, povo da poesia! Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Pois então, estamos chegando para mais um encontro, para mais uma dica de leitura, mas antes dela, você sabe o que é importante também, sabe? Claro que sabe. Inscreva-se aqui no canal do Palavras para fazer parte dessa comunidade e ter toda segunda, quarta e sexta, 1 hora da tarde, poesia esperando por você. E nos outros dias, a gente tem os encontros aí com dicas de leitura, passar o caminhão, né? Isso é normal quando a gente grava na sala de casa. Então, nos outros dias a gente tem dicas de leitura e bate-papos e vem aí algumas ideias que a gente está pensando para dar, para trazer também para vocês aqui no nosso canal. Portanto, é importante você fazer parte da comunidade do Palavras. Hoje, nossa dica de leitura vai falar sobre um livro ácido, um livro ríspido, um livro que põe em xeque a nossa condição humana, quem somos nós humanos, um livro que, apesar das suas poucas páginas, tem aí em torno de 90 páginas, mas é um livro muito intenso e que fala, e como eu falei, coloca em xeque muitas coisas que nós humanos fazemos, a nossa sociedade em si. E ele chegou aqui ao Brasil, deixa eu ver certinho aqui a data, eu não peguei quando que chegou ao Brasil, mas foi publicado pela extinta Cosac Naif. E deixa eu ver, em 2014 ele foi lançado aqui no Brasil pela Cosac Naif. E eu estou falando de A Ovelha Negra e Outras Fábulas, de Augusto Monterroso, com a tradução, belíssima tradução, de Milor Fernandes. E antes de falar do livro, a gente tem, claro, que falar de Augusto Monterroso. Quem foi Augusto Monterroso? Bom, para você que já conhece, já sabe que Augusto Monterroso foi um escritor hondurenho. Para você que não sabe, a gente diz que ele foi esse escritor hondurenho naturalizado guatemalteco e conhecido pelas suas coleções de relatos breves e hiperbreves. Ele nasceu no dia 21 de dezembro de 1921 e faleceu no dia 7 de fevereiro de 2013. E é de Augusto Monterroso um dos microcontos mais conhecidos no mundo, que nos diz assim: quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. E a gente encontra aqui em Ovelha Negra e Outras Fábulas, como eu já disse com a tradução do Milor Fernandes, fábulas. O que são fábulas? São aquelas histórias breves, histórias curtas, que geralmente, na sua grande maioria, ao final tem a chamada moral da história. Aqui a gente não encontra a moral da história, aqui a gente encontra pancadas atrás de pancadas. A Ovelha Negra e Outras Fábulas é um livro muito ácido, é um livro crítico, é um livro que cutuca nós humanos enquanto sociedade. É um livro que expõe a nossa carne e o seu lado mais podre, muitas vezes, e o seu lado mais perverso.
São relatos, como eu falei, são histórias, fábulas, muito breves, muito curtas, mas de uma grande potencialidade de nos fazer parar para pensar sobre nós enquanto sociedade. E traz, sim, partes em que a gente dá muita risada enquanto está lendo esse livro aqui. Ele é um livro que mistura ironia, humor e, como eu falei, essa acidez na escrita do Monterroso. Chegou aqui ao Brasil em 2014 e foi o meu primeiro contato com o Monterroso, e eu juro para vocês que depois desse primeiro contato eu fiquei e estou muito curioso para conhecer outras obras do Monterroso, desse escritor fantástico. A segunda fábula que a gente encontra já aqui nesse livro pode-se dizer que é um autorretrato, se podemos assim dizer, chamado O Macaco que Quis Ser Escritor Satírico. E aqui a gente vê, de repente, esse autorretrato do Monterroso, porque a história nos conta o relato de um macaco que queria ser esse escritor satírico. Era um macaco inteligente, um macaco bem visto no seu meio, na sociedade, um macaco de boa prosa, que convivia bem com os outros animais. E ele queria fazer esse livro satírico falando sobre a sociedade. E para isso ele precisava conhecer ainda mais essa sociedade. Então ele começou a observar a todos os outros animais, a coruja, a girafa, o leão, enfim, toda a sociedade que o cercava. Só que daí ele percebeu o seguinte, que a sociedade tinha muitas falhas, e essa sociedade era os próprios amigos deles. Deixa eu dar uma pausa aqui que está passando um caminhão. É normal assim, quando a gente grava na sala de casa e a rua está a 3 metros, tem esse barulho. Bom, mas voltando ao nosso macaco, Monterroso, ele percebeu que a sociedade tinha muitas falhas, muitos desvios de conduta, e como escrever sobre essa sociedade se ela fazia parte do seu convívio, se essa sociedade, se dentro dela existiam amigos seus, se torna difícil. Você quer escrever um livro sobre, vamos dizer, contravenções na receita, né? E daí você vai começar a pesquisar e você descobre que tem pessoas, parentes que dão calote na receita, a própria Receita Federal desvia coisas e tal. Então, é mais ou menos assim que Monterroso começou a analisar, e o final é esplêndido. Não lembro se eu falei, mas não existem morais da história aqui dentro destas fábulas. Creio que a moral da história é a gente mesmo que tem que dar após ler esse livro aqui, que a gente lê assim, de chofre, sabe? Aquela pegada com muita ânsia, com muita gana, a gente cai nessa leitura deliciosa de Ovelhas Negras e Outras Fábulas. E esse macaco vai escrevendo, e a gente tem aqui relatos do Monterroso que às vezes misturam um pouco da história antiga. Aquiles aparece aqui no meio deste livro. A gente tem outras histórias linkadas dentro das fábulas do Monterroso, e eu digo para vocês que é um livro fantástico para se ler não uma, não duas, mas 3 vezes, e sempre que necessário, pois aí a gente às vezes começa a compreender um pouco mais sobre essa nossa sociedade.
Como eu falei, é um livro ácido, uma acidez irônica em muitas partes do livro. É um livro que nos mostra como vivemos, onde vivemos e talvez para que vivemos, né, nesta sociedade formada, nesta sociedade em que a gente vive e que a gente tem que se inserir muitas vezes, né? Então, essa é a minha dica de leitura de hoje. Augusto Monterroso, A Ovelha Negra e Outras Fábulas, com uma tradução belíssima do Milor Fernandes. Eu já falei, o livro tem pouco mais de 90 páginas, foi impresso pela extinta Kozak Naif. Quando se fala em Kozak Naif, aí a gente tem essas coisas belíssimas aqui, que são páginas coloridas. Deixa eu ver aqui, acompanhar ali no monitor, né? Então a gente tem aqui essas... Dá para ver aí que são contos e fábulas curtinhas, algumas um pouco mais longas, né? Mas vale a pena você ter esse livro na sua biblioteca particular ou mesmo até dar de presente. Como a Kozak foi extinta e eu adquiri esse livro aqui recentemente, então eu consegui através do site da Amazon. Mas nada impede que, de repente, em algum site aí de outra livraria especializada, você também encontre. E aqui em Concórdia, é claro, sempre a minha dica é que você vá até a Doce Letra Ler e Presentear. Chega lá para a dona Sandra, para a dona Biba e pede se elas conseguem esse livro aqui para vocês, A Ovelha Negra e Outras Fábulas, de Augusto Monterroso, publicado pela Kozak Naif. E para a gente encerrar, eu vou deixar para vocês aqui uma pequena fábula do Monterroso que chama-se A Barata Sonhadora. Era uma vez uma barata chamada Gregor Samsa, que sonhava que era uma barata chamada Franz Kafka, que sonhava que era um escritor que escrevia sobre um empregado chamado Gregor Samsa, que sonhava que era uma barata. Valeu? A Ovelha Negra e Outras Fábulas, Augusto Monterroso, tradução de Milor Fernandes, publicado pela Kozak Naif, é a nossa dica de leitura de hoje.